Olá pessoal, eu sou o de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do canal dedicado ao quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje continuaremos no artigo 53 do CTN, dedicado à base de cálculo do ICM, hoje ICMS. Resolvi gravar mais um vídeo sobre o artigo 53, sobre a base de cálculo do ICMS, só para lembrar uma coisa importante, relativa às chamadas pautas fiscais ou pautas de valores, que é o seguinte: às vezes o valor da operação não é conhecido. Foi dito aqui que a base de cálculo deve ser sempre o fato gerador transformado em moeda, sempre o fato gerador transformado em cifra, dimensionado economicamente. Se o produto foi vendido por 100, a base de cálculo deve ser 100. Se houve um desconto e a venda foi feita por 90, a base de cálculo deve ser 90. Sempre a base de cálculo deve ser o fato gerador transformado em moeda. Porém, pode acontecer de a base de cálculo não ser conhecida porque o valor da operação não é conhecido. O contribuinte vendeu sem nota, as mercadorias foram encontradas em um caminhão desacompanhadas de qualquer documento fiscal e a autoridade não sabe qual é o valor da operação. Nesses casos, como acontece em qualquer outro caso em que não é possível conhecer a realidade por omissão imputável ao contribuinte que não escriturou, não documentou ou documentou de maneira inidônea com documentos que não merecem fé, aplica-se o artigo 148 do CTN, faz-se o arbitramento. E as autoridades podem ter em seu poder listas, tabelas, pautas que já têm esses valores para facilitar o seu trabalho. Então a autoridade já tem uma tabela com os valores, entre aspas, de mercado, do feijão, do arroz, do milho, dos produtos em geral. Quando ela encontra uma mercadoria desse naipe sem o documento correspondente, ela já sabe que valor atribuir à mercadoria para a cobrança do imposto por arbitramento. Porém, é importante destacar o seguinte: essas pautas, em primeiro lugar, constituem presunção relativa. Se o contribuinte prova que o valor da operação deu-se por uma importância diferente, é o valor da operação que ele demonstra que deve prevalecer. As pautas só prevalecem caso não seja possível identificar e tributar o valor correto, efetivo da operação, por exemplo, porque ela não tem documentação fiscal que a acoberte. Não é possível fazer o que muitas autoridades fazem, de considerar a pauta como uma presunção absoluta e dizer o seguinte: o contribuinte prova que vendeu por 10, não há nenhuma dúvida de que ele vendeu por 10, é inequívoco que ele vendeu por 10, mas como na pauta consta um valor de 12, a autoridade aplica a pauta e tributa como se a venda fosse por 12. Isso é absurdo, isso não pode acontecer. A pauta só é aplicável subsidiariamente quando não se conhece o valor da operação e ainda assim para constituir uma presunção relativa, como são os valores que decorrem de arbitramentos em geral, como consta e decorre do artigo 148 do CTN. Não é só porque está escrito no artigo 148 do CTN. Essa é uma consequência do princípio da legalidade e da própria regra de competência. Se o Estado tem competência para tributar a circulação de mercadoria, o fato gerador deve ser a circulação de mercadoria e a base de cálculo deve ser o valor desse fato. Se se encontram outros valores para tributar, o tributo está incidindo sobre outras coisas, sobre outras importâncias que está se desnaturando em relação à sua competência originalmente prevista. Muito importante ter isso em mente no que tange a essa discussão referente a não merecerem fé ou a não terem idoneidade as informações dos documentos, os números apresentados pelo contribuinte. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e deixar na caixa de comentários o que deseja ver examinado aqui nos próximos vídeos. No próximo, já começaremos a tratar da famigerada não cumulatividade do ICM, hoje ICMS, algo que nós já vimos em relação ao IPI em vídeos anteriores, mas que será revisitado agora em relação a esse importante imposto estadual. Até os próximos vídeos.